Eu sou o jornalista Lucas Silva. Nesse primeiro episódio, rodando pelos estádios do Rio Grande do Sul, eu não poderia não começar pelo Complexo Esportivo da Ubra, na minha cidade natal, Canoas. Esse clube, que foi extinto em 2015, disputou por 10 anos a divisão da elite do Campeonato Gaúcho, além de 4 edições do Campeonato Brasileiro da Série C. O clube, que é representado pela Universidade Luterana do Brasil, foi criado em janeiro de 1998, com o nome Esporte Clube Ubra, que nesses 15 anos de trajetória teve mais 2 nomes. Em 2010 para 11 foi a Universidade Esporte Clube. E a partir de 2011 apenas conhecido como Canoas. Esse clube, que em 2004 chegou na final do Campeonato Gaúcho, disputando a grande decisão com o Internacional, perdeu na ocasião, porém nas semifinais eliminou o Grêmio, aquele Grêmio de Adilson Batista no comando técnico, além de Tavarelli, Balói, Christian, Cláudio Pitbull e Michel Bastos. O clube também, em 2013, já como Canoas, disputou a sua última edição na elite do Campeonato Estadual, no Rio Grande do Sul. Em 2014, disputou a divisão de acesso e, em 2015, foi extinto do futebol gaúcho e nacional. O time de Canoas ainda disputou 4 edições do Campeonato Brasileiro da Série C, disputando os campeonatos de 2003, 2004, 2006 e 2007. Na época ainda a CBF ainda não tinha complementado o Campeonato Brasileiro da Série D, a 4ª divisão, como é conhecida nos dias de hoje. Também não poderia deixar de comentar que aqui no Complexo Esportivo da Ubra, além desse campo maravilhoso, esse estádio com capacidade para mais de 6.700 pessoas, também oferece uma variada opção para atletas, como pista de atletismo, CTs de treinamento e quadras de futsal. Claro que, além de contar essa história desse clube da cidade de Canoas, não poderia deixar de relatar sobre a maior tragédia climática do estado do Rio Grande do Sul. Teve Canoas como uma das cidades mais afetadas do estado. O estado gaúcho teve mais de 470 municípios afetados. Somente em Canoas, mais de 180 mil pessoas foram atingidas. E aqui, na Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, abrigou mais de 8 mil pessoas. O lado oeste da cidade, como bairros Matias Velho, São Luís, Fátima e Rio Branco, foram devastados. E apenas o lado leste que socorreu a população. Muitas fotos, vídeos correram pelo Brasil e mundo afora. Muitas tristezas, muita dor, sofrimento, muita história bonita a se contar. Como o do cavalo Caramelo, que ficou 4 dias de pé em cima do telhado após ser socorrido por bombeiros, voluntários e socorristas. Entrevista com o vereador da cidade de Canoas, Jonas Dalagna. Estou aqui hoje com o vereador Jonas, eleito pela 2ª vez vereador da cidade de Canoas, eleito em outubro com mais de 2.600 votos. E, além de falar do esporte, como estou acostumado, e queria falar das enchentes que ocorreram no mês de maio na cidade de Canoas. Para começar, eu queria a sua experiência nos resgates, além de pessoas, animais também, né? Eu queria que contasse um pouco da tua experiência. Tudo bom, Lucas? Primeiramente, agradecer aí o momento por estar participando dessa entrevista. Esse momento que agora em 2025 completa um ano, né? O maior desastre ambiental que aconteceu no nosso estado. No primeiro momento a gente fica muito impactado, né?
Aqueles primeiros dias, na sexta, a gente já teve, a partir da quinta-feira, iniciozinho de maio, a gente começou a ter alguns pontos na cidade que são, historicamente, em grandes volumes de chuvas, acabam sendo alagados, né? Apanhã do Paquetá, alguns pontos no bairro Mato Grande, enfim. E a partir disso a gente começou a ter um avanço no volume, no avanço nas águas na cidade, que começou a acarretar pontos de alagamentos fora do corriqueiro. Bairro Mato Grande, Rio Branco. E na sexta-feira o poder público iniciou na época uma força-tarefa para tentar conter o avanço das águas no bairro Matias Velho, no DIC, próximo à Casa de Bomba 6. Na mesma sexta-feira, eu e o pessoal que trabalha comigo, a equipe, a gente foi dar um suporte para algumas pessoas, né? Informar, olha, pode ocorrer o avanço das águas, sim, em alguns locais, etc. A gente não tinha o conhecimento do que aconteceria, o que aconteceu, né? E a gente começou a ajudar na área móveis, eletrodomésticos, né? E na sexta noite a gente foi dar um suporte com um barco no bairro Rio Branco. Lá as águas já tinham avançado muito, porque elas entraram por conta do Gravataí, que estava acima da cota de inundação. A gente ficou até umas 2, 3 horas da manhã auxiliando, retirando as pessoas. A gente estava com um grupo de amigos, com barco. Um pouco do pessoal ficava no viaduto da Mauá e o restante bairro adentro. E aí eram umas 2, 3 horas da manhã, aproximadamente, a gente encerrou as atividades, né, que a gente tinha equipamentos, a gente tinha um barco só, era bem limitado, né, nossos recursos. E aí a gente foi para casa. E aí no sábado, de madrugada, já era sábado, né, a gente teve conhecimento que o bairro Matias Velho estava totalmente inundado. Daí quando a gente foi para a entrada do bairro ali na Padre Reus, próximo à estação Matias, a água já estava ali. Sim. E aí, só que era dia, né? A gente fez todo um trabalho na sexta de noite. Na Rio Branco, tu tinha a ciência do volume de águas, mas era noite, tu não conseguia ter a real dimensão, né? Aí no sábado, quando a gente entrou com o barco dentro da água, e aí a gente fez a curvinha ali da igreja Pio X, via que era muita água, e teve um choque de realidade, né? Ficava todo mundo apavorado. E a partir dali a gente começou a ajudar a resgatar. Aí eu voltei, falei com um primo meu, ele pegou 2 barcos, a gente levou para Matias, um barco não tinha motor, daí a gente conseguiu o apoio de um rapaz, não sei quem é, não sei de onde veio, naquele momento a gente conversava com muita gente, não sabia de onde era. Ele tinha um jet ski, dele rebocava, daí meu primo ficou nesse barco com um jet ski, e eu e mais 2 amigos, a gente ficou com outro barco tirando as pessoas. Só que não, o motorzinho do barco ele era bem fraquinho, desse primeiro barco que a gente estava, a gente não conseguia entrar um bairro adentro, né, porque a correnteza era muito forte naqueles primeiros dias. Então a gente ficou retirando, a gente conseguia ir mais ou menos até a Praça da Matias ali, onde tem a rampa de skate, sabe? Porque era muita gente. De certa forma é gratificante tu conseguir ajudar as pessoas, mas era muito impactante, né? Porque tu via assim a pessoa no limite da agonia, do desespero. Um momento que foi para mim foi que mais me emocionou tinha uma mãe, eu até falei isso num outro documentário que eu participei. A gente estava indo pela Rio Grande do Sul e ela estava segurando uma placa de pare. E aí pediu ajuda e aí a gente foi com ela para ajudar a resgatar a família que já estava no segundo piso da casa, mas as pessoas tinham medo que aumentasse o nível da água, né? E aí foi quando a gente conseguiu tirar o pessoal, né? Se escorava pelo muro e o bebezinho. Daí ali para mim assim eu vi que era um negócio fora do comum. E depois a gente seguiu ajudando, né? Chegou um momento que tu já não tinha boa parte das pessoas já tinham saído de suas residências, algumas continuaram, casas 2 andares, aí a gente auxiliava levando água, alguma coisa de mantimento, buscando animais, aí a gente ficou próximo ao Carrefour ali, daí o pessoal vinha, dava o endereço da casa, alguns iam junto com nós, e aí a gente buscava os pets, gato, cachorro, deixava ração. Né? Eu particularmente, eu fiquei da sexta, do sábado até a terça-feira ajudando nos resgates em água, depois eu foquei mais na área seca, que a gente chamava, né? A gente buscava doações de outros municípios, água, alimento, colchão,
uma galera entrava em contato para doar, aí a gente centralizava as doações e largava em alguns locais que precisavam, tipo, levava para igrejas, levava para CTG, entregava para pessoas assim que entravam em contato e pediam, consegue tal coisa, daí a gente corria atrás para ajudar, e depois a gente foi dando esse suporte. Sim. Eu nasci e cresci na Matias, Sim. perto ali do Teresa. Sim. A casa que meus pais moravam, minha mãe já falecida, meu pai e meus irmãos moravam, ficou totalmente destruída, eles não conseguiram retornar, era casa de madeira. Aí meu pai, ele alugou um outro imóvel, né, para morar, meu irmão também, e a minha irmã tinha um apartamento também ali na Harmonia, que foi atingido, né, ela tinha um andar térreo, ela já conseguiu retornar. O apartamento, Sim, por ser financiado, tinha um seguro mas a casa que eu nasci, que eu cresci, que eu me criei, tá fechada, assim. Fechado. A gente não pode não falar das vítimas. O Rio Grande do Sul teve mais de 180 mortes, somente Canoas, 31. Queria que contasse um pouco desses números e se a prefeitura, a Câmara de Vereadores tem algum projeto de homenagem a essas vítimas, como acho que Porto Alegre vem fazendo. Não me atentei muito a questões dos óbitos, né, os números de vítimas. Uma situação muito particular que chegou até mim foi da Gabriele, que era a mãe da falecida Agnes, que eram duas menininhas gêmeas. Uma delas, durante o resgate, acabou caindo do barco e faleceu. E eu fiz agora um projeto de lei, porque o que acontece? A mãe, ela se criou no bairro Cinco Colônias, e aí ela crescia muito a praça hoje se chama Praça Cinco Colônias, e ela tinha um sonho de que a criança, as irmãs, né, brincassem naquela praça, e o que hoje não é possível por conta do falecimento da Agnes. E aí eu fiz um projeto de lei, ele está em tramitação para a gente fazer a alteração do nome daquela praça. Sim, bacana. Ela deixar de ser conhecida como Praça Cinco Colônias e passar a se chamar Praça Pequena Agnes. Sim. Ainda está em tramitação. Na época, a prefeitura, logo depois da enchente, a gestão anterior fez uma ação, um evento, uma homenagem simbólica, né, a todos os voluntários, as entidades que participaram. A gente entrou num acordo político que a gente não faria homenagens individuais, né? Porque daqui a pouco tu deixa de contemplar alguém que também ajudou algum voluntário. Então a gente foi apresentado, a gente criou um projeto de lei para criar o Dia dos Heróis Voluntários da Enchente, né? Que daí tu contempla todo mundo que ajudou para não deixar ninguém de fora, né? Teve esse cuidado de fazer algo que contemple todas as pessoas, empresas, entidades, igrejas, associações, ONGs, que ajudaram, e como o Estado fez, né? Eles fizeram um monumento que está lá próximo ao gasômetro, que é aos heróis, né? O prefeito Ayrton, a gente deu uma ideia para ele, para a gente fazer algum monumento, algo que simbolize ali na Matias, porque foi um dos pontos iniciais, né, onde ficou voluntários, segurança pública, ali no viaduto da Matias. Então, criar algo que eternize toda essa ajuda e também, de certa forma, eternize também as pessoas que acabaram perdendo a vida, né. A gente não pode deixar também de falar, comentar. Aquela semana, da última semana de abril para a primeira semana de maio, onde ocorreu, né, o maior número de água, que choveu mais de 500 milímetros na região, onde o Guaíba atingiu os 5,37 metros, foi o recorde, né? Na sua opinião, o que ocasionou essa tragédia toda? Foi culpa do governo estadual, culpa do governo federal, culpa da prefeitura? Se tem algum culpado? Eu, como biólogo, né, profissional da área do meio ambiente, o que ocasionou foi o grande volume de chuvas, né? Foi um evento climático fora do comum, a gente nunca teve nada parecido. Em setembro, novembro, naquele período do ano anterior, a gente teve um grande volume de chuvas na região serrana, né? Que ocasionou lá, lajeado, grandes danos, né? O que aconteceu aqui na nossa região? Esse grande volume de chuvas, em conjunto com
outras condições climáticas, acabou elevando o nível do Guaíba e ocorrendo o represamento. Porque naquela semana, última semana de abril e a primeira semana de maio, a gente tinha um vento sul, e isso acabou represando a água no Guaíba, dificultando que ela se direcionasse para a Lagoa dos Patos. E aí, por conta do grande volume de chuvas que desceu da região da Serra, bacia do Jacuí, bacia do Caí, aqui para a nossa região, o Guaíba já estava no seu limite máximo, e aí o que aconteceu? A água represada começou a retornar. Então foi um grande volume de água naquele momento, e por óbvio as estruturas de contenção elas não estavam preparadas para esse grande volume, porque na década de 60, quando o extinto DNOS, que era o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, eles elaboraram os projetos tanto do muro da Mauá, do Cais do Porto, lá em Porto Alegre, quanto os diques de Canoas, o dique em São Leopoldo, se tinha como cota máxima o nível da enchente de 41. E essa enchente que a gente teve em maio de 2024, ela superou os limites de 41. Então, as nossas estruturas, elas não iriam comportar. Canoas, a gente teve mais um fator, que a gente teve um rompimento na Rio Branco e na Matias. Né, alguns dizem que a estrutura não aguentou por conta de falta de manutenções, enfim, isso a gente vai ficar discutindo de engenharia o dia inteiro. O que pode ter ocorrido, que são estruturas muito antigas, né, mas também ninguém imaginava que isso iria acontecer, e eu coloco um outro fator, que é o fator político, né. Daqui a pouco, claro, hoje a gente fala muito, não teve manutenção nos diques, etc. Mas aí tu entra numa outra questão. Ninguém imaginava que a gente teria um volume de chuvas que superaria a cota de proteção. Hoje a gente precisa, de fato, melhorar esse sistema de segurança, né? Tem estudos que estão sendo concluídos, tanto a nível estadual, municipal. Para a gente fazer a elevação da cota dos diques, a gente precisa concluir os estudos de bacia, que contempla a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, para a gente saber, de fato, como que vai ser elevado, até que cota. A gente não pode se preocupar exclusivamente com Canoas, porque se o nosso município dá bem aleatório aqui, não, vamos elevar os diques em 10 metros de altura. Primeira chuva que der, a gente vai alagar Nova Santa Rita, Esteio, porque a água vai subir aqui e vai retornar para os outros municípios. Sim. Então, precisa ser concluído esses estudos para a gente ter um sistema de proteção que contemple todos os municípios aqui da Grande Porto Alegre, que são alimentados pela Bacia dos Sinos, né? Mas hoje, o que ocasionou essa tragédia foi as intempéries climáticas. Foi um grande volume de chuvas que aconteceu em um curto espaço de tempo, relacionado junto com outras condições climáticas, né? Direção do vento, enfim. Falando dos diques, né, que eles estão sendo reestruturados, né, está sendo feito estudos, mas hoje tem uma previsão, falando de Canoas. A prefeitura, ela divulgou recentemente que tem uma previsão até setembro, outubro desse ano para concluir a recomposição original da cota dos diques conforme a cota DNOS, né, que é o extinto Departamento de Obras e Saneamento. Porque o que acontece? Quando os diques eles foram, as obras foram executadas na década de 60, foi com base na enchente 41. Com o passar dos anos, o dique ele foi tendo algumas diminuição em alguns trechos, né? Por exemplo, trechos que tinham, te dar um exemplo, trechos que tinham 6 metros acabaram perdendo 20, 30, 40 centímetros. O próprio rompimento, tanto no dique da Matias quanto do Rio Branco, ocasionou isso. Então, o que a prefeitura fez no primeiro momento? A recomposição estrutural nesses trechos que rompeu, com técnicas de engenharia. E agora o que cabe a Canoas é fazer a recomposição original dessas cotas. Então, os estudos estão sendo elaborados, para verificar como está a estrutura de fato desses diques, porque elevar o nível dos diques se a gente não sabe de fato como essas estruturas vão se comportar. Sim. Então a prefeitura fez a limpeza dos diques, fez a topografia para entender quais são os trechos que precisam ser recompostos. E a previsão disso é até o final do ano se conclua. Mas para fazer a elevação
da altura, né, elevar a cota dos diques, a gente precisa concluir esse estudo de bacia, que daí é uma responsabilidade do governo do estado, porque ele contempla diversos municípios. Hoje a gente se preocupa com o nosso município, mas a nível de proteção contra enchente a gente tem que pensar no macro, né? Então a gente tem que proteger toda a região para não evitar um problema, um desastre maior lá na frente. E aí o recurso é governo federal. O governo federal repassa para o estado e o estado vai repassar para cada município de acordo com seus projetos, suas obrigações. Sim. Para nós encerrar nossa entrevista, a população precisa ter medo se acontecer de novo. A prefeitura tem recurso hoje para resgate, para abrigos, para mantimentos. Grande volume de chuvas como ocasionou, eu acredito que não ocorra um período de tempo curto, né? Mas aí a gente tem que analisar diversos fatores, né? Só chover aquele volume de chuvas não significa que a gente tenha uma enchente, né? O que ocasionou foi o volume de chuvas em conjunto com outros fatores climáticos, né? Direção do vento, entre outras questões ambientais. Hoje, no quesito abrigo, Canoas teria a capacidade de abrigar essas pessoas. Eu acredito que hoje a gente tem um fator, uma expertise que não tinha antes. A gente está calejado, né? Então, se observar que existe esse risco, o tempo de resposta vai ser muito rápido. Porque o que aconteceu isso? Eu tive presente e observei. Quando estava tendo na sexta-feira, quando a gente tinha aquele grande volume de chuvas, né, foi dito para muitas pessoas lá na região da casa de Bombacês, tipo, quem puder, né, evacuem, saiam dessas casas. Eu era uma pessoa que eu não acreditava que isso ia acontecer. Ninguém imaginava que a água ia chegar até a entrada da Matias, né? Eu acredito que hoje o tempo de respostas vai ser muito mais rápido. Acho que as pessoas por si só estarão mais preparadas. Questão de equipamento, eu tenho certeza que nenhum município, nenhum estado ainda está preparado e equipado de forma correta para atender um desastre nessa magnitude, tanto que se não fossem as pessoas particulares, os voluntários, a gente não conseguiria ter resgatado tanta gente em pouco tempo. Em questão de infraestrutura, de equipamento, tanto o Estado quanto os municípios precisam melhorar muito, investir, adquirir viaturas, caminhões, barcos, caminhonetes, jet skis. Só que daí também a gente entra numa questão de custo, o quanto que isso vai custar para o poder público manter uma estrutura desse tamanho, sim, esperando acontecer daqui a pouco pode ser 5, 10, 15, 20 anos, né? Enfim, a gente tem que pensar sempre em tecnologias que minimizem esses impactos, né? Os diques, eles estão sendo recompostos. O município hoje criou um fundo de apoio à defesa civil, que é um recurso exclusivo para esse tipo de catástrofe, então acho que está nesse curto espaço de tempo que a gente teve, que vai completar um ano, algumas ações estão sendo feitas e trabalhadas. Precisa melhorar muito mais, né? Tanto em treinamento, aquisição de equipamentos, materiais, mas eu acredito que seja isso, assim, o tempo de respostas vai ser muito mais rápido, a própria população acho que está preparada, né, esperta, mas a gente sempre precisa de mais, né? Então, sim, investimento em tecnologias, em sistemas de informação. Hoje, sim, o Brasil ainda é muito atrasado nessas, sim, situações. Agradecer pelo seu tempo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. E um bom mandato aí. Obrigado, estamos à disposição.